Súmulas organizadas por ramo do direito. STJ. Direito Administrativo. Bem público. Súmula 103. Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Concursos públicos. Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 552. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Desapropriação. Súmula 12. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Súmula 56. Na desapropriação para instituir servidão administrativa, são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. Súmula 67. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente de decurso de prazo superior a 1 ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Súmula 70. Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 113. Os juros compensatórios na desapropriação direta incidem a partir da emissão na posse, calculados sobre o valor da indenização corrigido monetariamente. Súmula 114. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização corrigido monetariamente. Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Súmula 131. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios devidamente corrigidas. Súmula 141. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Improbidade administrativa. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 651. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Prescrição e decadência. Súmula 39. Prescreve em 20 anos a ação para haver indenização por responsabilidade civil de sociedade de economia mista. Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prescrições vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 633. A Lei 9.784 de 99
especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Processo administrativo. Súmula 373. É ilegítima a exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo. Processo administrativo disciplinar. Súmula 591. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Súmula 611. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei nº 8.112 de 90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei nº 8.112 de 90. Súmula 665. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Súmula 672. A alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar. Súmula 674. A autoridade administrativa pode se utilizar da fundamentação per relationem nos processos disciplinares. Servidor público civil. Súmula 97. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. Súmula 137. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Súmula 173. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Súmula 218. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Súmula 663. A pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito.
Servidor Público Militar. Súmula 346. É vedada aos militares temporários, para a aquisição de estabilidade, a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. Por hoje é isso, obrigada pela escuta e acompanhe os próximos episódios para continuar fazendo jus.